Boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, graças a Deus. Namastê. Estamos aí. Namastê. Com esse calor Estamos agora, aí. né? O frio foi embora. Eu falei para você trouxe até o prendedor, que eu vou ficar com calor, que eu já estou suando aqui, ó. E Brasília é Mistura, quente, né? mistura as energias, né? Desse mestre maravilhoso junto com o calor. Mas é ótimo. É, muito bom. Hoje já estava esperando a gente aqui, a Mônica, a Mel e o Cassiano já estavam aqui aguardando a gente. Oh, Boa que noite, bom, sejam pessoal. bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a Maria José vai falar do bem-amado Mestre João, também conhecido como João Bem-Amado. Para quem não sabe, ele foi um dos evangelistas, é o João que escreveu o Apocalipse, né, Maria José? Sim, sim. Então tá, vamos começar então. Vou fechar meu som, você começa. Tá bom. Boa noite a todos, muito obrigado por todos estarem aqui escutando a gente, essa história maravilhosa desse mestre ascensionado, que ele não é muito conhecido, né? Todo mundo fala João, João, mas nem sabe, né? Nesse trajeto que a gente está fazendo dos mestres, a gente está vendo como esses mestres ascensionados estão em todos, né? Quando eu fui descobrir quem que era mestre Ling, quem que era mestre Kamakura, são todos conhecidos nessas várias coisas espirituais que tem por aí, né? E a gente fala, nossa, os mestres estão em tudo, né? Eles são realmente um elo muito importante para a vida do ser humano aqui no planeta, né? Eles realmente vieram trazer as suas mensagens. E esse mestre também, né? Eu sempre gosto quando eu estou fazendo a pesquisa dele, né? Saber o que ele quer passar para a gente, o que ele quer nos dizer, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante, né? Da gente descobrir o que esse grande mestre pode nos ajudar, né? Como esse grande mestre pode trazer uma mensagem para a gente, para o nosso dia a dia. Eu acho que isso é de uma coisa mais linda que tem, né? Da gente saber o que a influência desses mestres nas nossas vidas, né? E pelo que eu intuí, pelo que eu estudei esses dias aí com ele, né? Eu acho que ele veio trazer para nós, ele, não sei se todo mundo sabe, ele é do sexto raio, né? É o raio da paz, da graça divina, da devoção, do sagrado ministério, e a chama é ouro rubi. E quando eu fui estudar ele, eu vi bem que ele não era nada disso. Muito importante isso, não é? É, pelos que diz, isso está todos nos evangelhos, né? Eu não sou aquela que fico falando assim, citando o Mateus tal, como eu vi muitos, né? Que eu, quando eu estava estudando sobre ele, falando, né? Mas esse mestre, ele, no começo, ele era um ser, vamos dizer assim, com os pavis curtos, mestre João, o bem-amado, né? Ele e o irmão dele eram todos de pavio curto, eles eram brigões, mas se a gente perceber, naquela época que não os Cristo veio naquela época, né? As pessoas quase não sabiam, e eles viviam pela lei do cordeiro, né? Aquela lei de que tomou, levou, brigou, gritou. Aquela coisa assim de você joga uma pedra, o outro já joga duas, né? Nessa lei que eles viviam. Isso eu estou falando para vocês entenderem bem o instante do momento presente que eles viviam, né? Então, as pessoas eram muito, vamos dizer assim, não eram evoluídas, né? Então, mas ele era tido como assim aquele que brigava, chamava para briga. Ele era aquele ser assim bem revoltado, né? Depois eu vou contar a história dele, vou só falar a da mensagem dele assim, né? Então, ele, com os estudos, o nosso bem-amado Mestre Jesus o Cristo, o chamavam ele de trovão, porque eles vinham brigar com tudo, eles eram briguentos, ele e o irmão dele, né, que andavam junto com eles, né, o Tiago.
Então, eles eram, assim, que eram de uma família daquela mais abastada, uma família próspera daquela época, né? Então, eles eram assim. Eles eram pessoas assim que queriam que todo mundo respeitassem a ele. Eram seres assim completamente diferente de que quando ele ficou mais velho, quando ele passou por todo o processo dele, né? Que ele até ele até ascensionou, né? Então, a gente vê essa trajetória, então ele traz para mim, pelo menos a mensagem que eu senti dele, assim, para dizer que transformação, eu vi ele assim como um transformador, né? De que muita gente está por aí, às vezes tem algum filho, tem algum irmão, algum parente, alguma pessoa que ela fala assim, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito, isso aqui nasceu assim, vai morrer assim. Eu acho que João, né, que ele é o amor puro, né, ele veio trazer essa mensagem para nós hoje, de que qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer problema que você tenha na sua vida, tem solução. Claro que começa com você, mas com relação ao outro também tem. Se você acha que você tem um, uma coisa difícil de resolver na sua vida, se você juntar-se à energia crística, você vai ter essa solução. Pode crer. Isso, para mim, é a mensagem de João, né? Então, isso que eu vou falar agora é dos textos bíblicos, né? Então, um dia, ele, Jesus, né, e Tiago, agora eu acho que foi Simão, um deles, saíram para pregar, assim como eles saíam, né? Saíam, e quando eles saíam assim, eles tinham, sempre as pessoas davam o pouso para ele, como chamavam, né? As pessoas davam as suas casas, né? Olha, vem dormir aqui, eu vou acomodar todo mundo aqui, faziam aquilo, todo mundo. E naquele vilarejo, ninguém convidou Jesus, ninguém. Aí, o que o João falou para ele? Senhor, manda do céu um fogo, que eu vou atear fogo em todo mundo. Olha bem como ele era, hein? Né? Ele tinha aqueles impulsos, aquela coisa assim forte, né? Aquela coisa assim bem humana daquela época, né? E outra vez que Jesus estava pregando, né? Ele estava pregando e aí depois ele chegou correndo com o Tiago e falou assim: Jesus, tem gente que está expulsando demônios igual você, no seu nome. Eu vou lá e vou quebrar com eles. Vamos dizer assim, eu não lembro o termo que puseram lá. Mas como fosse assim, eu vou lá, vou bater neles, quer dizer, isso era ele, entende? Eu estou querendo falar para vocês como ele era, né? Aí Jesus falou para ele assim, não, é melhor que eles divulguem, que eles falam, que muito tempo depois, todo mundo vai fazer o que eu faço. Então, deixa eles fazerem. Assim, eles estão propagando o que a gente está falando. Então, eu estou mostrando isso de ver como João era, né? Os outros discípulos também, né? Mas João era bravo, ele era pavio curto, ele brigava. Não, Gudão. Ele brigava, ele ia atrás das coisas, ele, sabe, eles eram assim, né? Depois, quando eles começaram a se alimentar, vamos dizer assim, né, dessa energia crística, dessa paz, desse amor que o Cristo veio trazer para a gente, né? Tudo foi transformado na vida deles. Então, eu acho que isso é uma lição muito grande para nós, sabe? Porque a gente tem muita gente por aí que fala, ai, meu filho não tem jeito, ai, eu acho que eu não tenho jeito não, eu faço tanta coisa errada, eu sou assim, papapá, papapá, né? E acha realmente que, não, nem vou seguir isso aí porque eu não vou dar conta disso aí, não, isso aí não é para mim, papapá. Sabe? Não é assim, sabe? Porque essa escola da energia crística, essa vivência é para todo mundo, para todos que quiserem se abrir para o Cristo, ele vai entrar na sua vida e vai fazer as transformações necessárias. Para isso que ele passou aqui por nós, né? Por isso, então, a mensagem dele é essa, porque
ele realmente, ele foi chamado do bem-amado, né? E depois tudo que ele escreveu nas epístolas, tudo que ele escreveu realmente sobre o amor, que esses atos que ele teve no começo, né, é completamente diferente do que ele escreveu. Então, quando a energia crística entrou na vida dele, houve a transformação, né? Isso que é lindo. Ele se transformou da água para o vinho, né? Então, ele trouxe também essa mensagem, ele foi um dos que mais fez a luz crística descer com profundidade, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento de que tudo isso que o Cristo prega é para todos nós, e não importa quem você seja, não importa. Você só tem que abrir a porta do seu coração e deixar o Cristo entrar, como João fez, e os outros apóstolos também, né? Mas o João, ele abriu essa porta para o Cristo de uma maneira, assim, de devoção. Por isso que ele é da devoção, porque ele era de uma maneira e ele tinha que aprender de outra maneira. Então, ele é muito pela devoção. Para você achar que uma coisa está certa, aí você se transforma numa devoção, mas não numa devoção obrigatória. Aquela devoção, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Não. Aquela devoção feita com amor, sabe? Aquele amor que vem de dentro, que é profundo, que é sincero, que é translúcido, que você vem aquele amor em você e você faz aquilo por amor mesmo, não esperando nada de troca, não esperando que alguém vai elevar você por causa disso, ai, ou vai falar alguma coisa, não, você faz aquilo por devoção. Né? É o que ele fez pelo Cristo. Ele assimilou as coisas que o Cristo trouxe para ele e ele pôde trazer para nós até hoje, né? Todos os ensinamentos dele, né? Quem já leu os evangelhos dele, né? Sabe as epístolas dele também sabe que como é totalmente transformador o que ele traz, né? E também completamente amoroso, muito amoroso, porque também ele pegou muito essa energia, né, e pôde trazer para a gente, porque ele era um dos mais, vamos dizer assim, o mais chegados com Jesus, né? Ele andava, ele andava com Jesus, sempre nas caminhadas de Jesus, eles estavam juntos, e ele era muito novinho, ele era o mais novo de todos. Talvez Jesus falava assim, nossa, como a gente fala agora, a gente precisa cuidar bem dos jovens, né? Porque eles que vão levar o nosso pensamento mais para frente, né? E realmente ele foi o último dos apóstolos que morreu, né? Então, gente, é muito importante a gente. Eu queria falar isso no começo, para passar para vocês isso da vida de João, o bem-amado, esse mestre ascensionado maravilhoso, que conseguiu passar para a humanidade o que ele veio, o propósito dele, né? Então, agora eu vou falar sobre a vida dele. Deixa eu pegar aqui meu papelzinho para mim não esquecer nada. Ah, esqueci o nome aqui, olha. Jesus chamava ele de Boanerges. Boanerges quer dizer filho do trovão, porque os dois, ele e o irmão dele, eram super esquentados, eram esquentados. Eles falavam, lá vem o trovão, porque eles brigavam, eles queriam pôr as coisas, e Jesus com aquela calma, com aquele amor dele, né? Foi passando isso para eles, né? Isso que eu acho que é muito lindo, gente, que isso também acontece com a gente, eu acho, né? Eu lembro, assim, que quando eu era mais nova, né, que eu queria passar para as pessoas as coisas, né? Ai, mas eu pegava cada pessoa da religião para me falar, principalmente os evangélicos, né, que não acreditavam na reencarnação, e eu tinha briga, não era briga, né? Mas aquela coisa lá. Quando eu fui ler, quando eu comecei a estudar os mestres, eles falam que a gente não pode discutir isso. Eu falei, gente, mas como que eu não posso discutir isso? Porque eu tenho que falar para eles a verdade. Mas aí eu fui descobrindo que isso aí é como uma fonte que nasce na gente,
né? Quando você está preparado, é aquela história, quando você está preparado, o mestre aparece, né? Então, quando você está pronta, você tem sede de saber, aí você chegou perto dos mestres, entende? Não, você não tem que, e eu não era assim, né? Por isso que eu falo que eu também já passei por esse processo que o João passou, que eu era, falei, olha, falou isso aqui para mim, vai receber do que eu estou falando. E sentava com os para ensinar para todo mundo da reencarnação que existia e provava, ia lá na Bíblia. Eu passei por isso também. Então, eu acho que todo mundo passa, não é? Mas quando você está preparado, agora, depois que eu comecei a ler que os mestres falam que essas palavras são muito sagradas. Quando a pessoa estiver pronta, ela vai te perguntar, então você responde. Você não precisa estar convencendo ninguém de nada, né? Então, quando a gente começa a chegar nisso, a gente começa a se elevar um pouquinho mais, né? É por aí, né? Bom, agora nós vamos falar sobre a vida dele. Ele Ele nasceu no nordeste da Galileia, né, na cidade de Betze, perto de Cafarnaum. Ele é filho de Zebedeu e Salomé. A irmã, essa Salomé, ela é irmã de Mãe Maria. Então, na verdade, o, o João era primo direto de Jesus, né? Essa informação eu peguei em 3 pessoas que falaram isso, né? Então, realmente é real, né? A Salomé era irmã de Mãe Maria, né? Seu pai, esse pai dele era um grande mercador, assim, que ele trabalha nas pescas, né? Mas ele tinha empregados, né? Ele tinha empregados, ele tinha vários barcos e ele comandava aquilo lá, né? Eles eram muitos ligados à pescaria, né? Eles ajudavam os pais, né? Mas quando foi o seu irmão era o Tiago, né? E ele era um dos apóstolos também, né? Eles estavam sempre juntos, né? Aos 15 anos, ele foi levado para a escola da Fraternidade da Ordem Essênia. E ele também seguia os caminhos do João Batista, aquele João Batista, né? Que pregava no deserto, né? Então, ele seguiu essa linha, né? Depois, né, o João Batista, que era ligado a Jesus também, aí quando ele conheceu Jesus, aí ele começou a seguir a Jesus, né? Depois eles conheceram Jesus, né? Aí João e Tiago e Pedro, aí eles conheceram Pedro, né? E eles formaram um núcleo forte, mais próximo de Jesus, né? Nas escrituras, agora é uma coisa assim, né? Tem vários nomes, né? Nas escrituras, os nomes de João é o seguinte: ele era chamado como filho de Zebedeu. Quando por Jesus, como eu falei aquela hora, ele era chamado de Boanerges, que significa o filho do trovão, porque eles eram muito bravos, né? Depois ele é chamado também de o evangelista, é conhecido também como o revelador que escreveu o livro do Apocalipse. Quer dizer, eles são os pilares realmente da religião, né? Do que Jesus veio pregar aqui, né? João era chamado por Jesus como o amado Jesus, pois eles tinham uma intimidade muito grande, eles eram muito amigos, né? Como eu falei para vocês, ele era bem mais novo. Dizem que nessa época, quando ele conheceu Jesus, aos 15 anos, ele foi para a escola. Depois ele foi viver essa história com Jesus lá pelos 23, depois dos 21. 22, 23 anos que ele foi viver, quer dizer, ele era o mais novo. Diz que ele nem tinha barba, assim, quando ele começou a seguir Jesus. E eles achavam que ele era um meninão da turma, né? Depois da morte de Jesus, João seguiu para Efésio, onde conseguiu manter seu ministério, e ele estava fugindo das guerras, né?
a hora que Jesus morreu, ele fugiu, né, e foi para as guerras, fugindo das guerras. Em Efésio, ele escreveu o seu evangelho a pedido dos presbíteros que tinham na Ásia Menor. Lá escreveu também as epístolas 1, 2 e 3, né? Depois, então lá ele pregava, falava as coisas do Cristo e foi fazendo um montão de igrejas, parece que foram 7 igrejas, né, que ele falava e passava tudo aquilo do Cristo para todas as pessoas, né? Mas tinha um imperador lá, Domiciano, né? Ele queria ser adorado como Deus, ele achava que ele era o Deus, né? Que ele era o Deus e todo mundo tinha que adorar ele, né? E ele chegou aos ouvidos dele do João, que estava pregando o Cristo, né? Então, o que ele fez? Ele mandou prender, ele foi levado para Roma, né? E ele foi julgado, coitado, e condenado. Ele ficou condenado, né? Depois que ele foi condenado, ele foi levado à ilha de Patmos. Olha, dizem também, tem um que eu li, né, na minha pesquisa, dizem que quando ele foi condenado, ele foi levado. Não, quando ele foi condenado, puseram ele dentro de um caldeirão de óleo quente. Isso eu não sei se é verdade, né? Mas estava lá, né? E ele saiu ileso de lá, né? Aí, então, depois levaram ele para a ilha de Patmos, né? Para ser prisioneiro, né? Essa ilha aí de Patmos, né? Que é ao leste do mar Egeu. Nessa ilha foi aonde ele teve as visões do Apocalipse. Ali que começou todas as coisas, né? Desse livro sagrado que a gente até hoje lê, mas ele é tão assim, cheio de ponto de interrogação, né? Para a gente entender. Então, nessa ilha, dizem que ele foi levado até o céu e recebeu as visões cheias de simbologias e numerologias hebraicas. Quer dizer, foi uma coisa assim que era diferente o que ele falava, né? Mas ele escreveu tudo isso nessa ilha. Depois, esse imperador Dominiciano, ele morreu, né? Após a morte dele, surge um outro imperador, que o nome dele era Nerva. E esse Nerva, depois de um certo tempo, ele lançou uma nova lei. E nessa nova lei era para libertar todos os cristãos. Olha que beleza, né? Ele libertou todos os cristãos. Aí ele, o que fez o bem-amado João? Ele voltou para Éfeso, onde continuou o seu ministério, falando do seu evangelho, do amor de Cristo, até sua morte. Ele tornou-se destacado teólogo, né? Ele morreu em Éfeso aos 94 anos, no ano 103 depois de Cristo. Depois passado isso, o imperador Constantino queria fazer uma igreja, porque ele foi muito reverenciado, virou um teólogo, ficou famoso por causa das suas coisas. A igreja que ele começou é aquelas primeiras igrejas. Deixa eu ver o nome daqui da igreja, peraí. Ele foi... o João, ele teve um papel importante no estabelecimento da igreja primitiva, né? Dando importância do amor dos cristãos por Cristo e o amor do Cristo por todos. Então, ele tinha uma visão diferente, né? Diferente que ele tinha de tudo isso, né? Então, esse imperador queria fazer uma igreja para ele, né? Porque
porque ele fez toda essa revolução maravilhosa, né? Aí ele foi pegar os restos mortais dele, né? Quando ele chega lá, a tumba está vazia. Olhem só. Aí foi-se que notou-se que ele ascensionou nesta encarnação, né? Que ele ascensionou, que a tumba lá que eles foram procurar, cadê os restos mortais dele? Não tinha mais. Ele tinha se ascensionado. Mas, em outras pesquisas que eu fiz também, eles dizem que Kardec e Chico Xavier foi ele, foi João. Não, eu acho que não foi, mas foi o que o pessoal falou, né? A isso que eu estou falando, passando aqui o que ele falou. Agora, outra coisa que eu vou falar para vocês também, muito importante, é de todas as coisas. Para onde está meu papelzinho aqui? Perdi ele. O que é mais importante que ele viveu aqui, né? Que foi. Peraí, cadê meu papel que eu anotei? Diz em alguns lugares que foi Kardec após a morte. Não. Tá aqui, pronto, achei meu papel. Olha, uma das coisas que ele viveu assim, que foi um ponto assim muito importante, foi, vamos ver aqui, os pontos mais importantes do João na vivência que ele teve com Jesus, que é muito importante a gente saber desses pedaços também, para saber da vida dele. Muita gente já sabe disso, né? Mas tem muita gente que não sabe, né? Então, o João, ele teve um ponto muito importante, né, na transfiguração de Jesus, né? João testemunhou, né, junto com os outros dois apóstolos, a transfiguração, que foi o momento em que Deus revelou aos três que Jesus não era um homem comum, que ele era o próprio Deus encarnado. Isso foi o que ele viveu também. Na última ceia, ele se inclinou perto do peito de Jesus e perguntou quem era o traidor, né? Jesus não falou, mas ele tinha essa intimidade para Jesus, para perguntar, né? Depois, João estava com Simão, Pedro e Tiago, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Foi outro ponto que eles estavam muito importante. Depois, no Calvário e na crucificação, ele estava lá. Esse é um ponto, assim, importante, porque o único apóstolo que ficou lá, quando Jesus estava crucificado no Calvário, foi ele. Os outros fugiram, né? Ele era um menino, vamos dizer assim, né? Ele era um meninote, vamos dizer assim, tinha aí seus 23 anos, naquela época eles nem davam muita trela para as pessoas bem mais jovens, né? Então, ele ficou Maria Madalena, Mãe Maria, e que ficou ali a hora que Jesus estava morrendo, né? Eles estavam ali com ele, tanto no Calvário, na crucificação. Aí, o que ele fez? Ele pediu para que João tomasse conta da sua mãe, né? Que agora a mãe, ele ia... Isso foi um momento muito importante, que ele falou assim, que Maria ia ser a sua mãe, né? Então, no livro que eu tenho também, de Mãe Maria, que eu leio até lá no grupo nosso, né, fala muito da vivência deles em Betânia, né, onde Mãe Maria tinha essa comunidade lá dessas pessoas, né, e eles falam muito de João, como cuidou dela, porque ele era o mais novo, né, então ele que podia cuidar até a Mãe Maria, né, se ascensionar, vamos dizer assim. Foi ele que correu, outra coisa também, foi ele que correu junto com Pedro no túmulo de Jesus na manhã da ressurreição, né? E tem o outro também, depois que ele já estava na ressurreição, aquele dia também que ele jogou aquela rede e, e veio todos os peixes, né? Que eles estavam ali naquela rede sem comer, sem nada. Aí ele pediu e Jesus fez o milagre lá dos peixes, né? Então, gente, por a gente vendo essa vida de João, a gente vê quanta transformação que ele fez na vida dele, né? Por isso que ele ascensionou. Acho que ele
conseguiu nessa vida romper todas as barreiras que ele... Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar é o seguinte, que José, que era o esposo de Maria, também tinha muita ligação com eles também. Eles eram muito ligados, só que José partiu mais cedo, né? Mas na época que ele estava vivo, ele deu muita... Eles eram muito ligados com João, porque talvez faziam parte de uma mesma família, né? E eles eram muito ligados. E José falava muito com eles, dava muito, ele era muito esotérico e falava muito com eles. Por isso que ele virou essa pessoa maravilhosa também, né? Ele teve assim, foi muito assessorado de todos os lados, né? Desde que quando era criança, né? Porque é, eles eram muito. Mas aí que eu quis passar é o seguinte, que mesmo que a pessoa tenha um gênio difícil, mesmo que ela tenha defeitos, se ela entrar na energia crística, tudo passa, tudo se transforma. Então, essa mensagem de João, pelo menos, é a mensagem transformadora, de que não importa quem você seja, quem você é, se você realmente quiser entrar dentro dessa energia crística, a porta está aberta. É só você abrir. Só que todo mundo sabe que ela só se abre por dentro. Ela não é alguém que vem dar esse poder para você. Olha, você vai fazer um curso agora e você vai ficar assim, assim, assim. Isso não existe, gente. As pessoas vão abrir um caminho para você andar. Mas quem vai abrir a porta para qualquer. É você que vai abrir. É você. O que a pessoa falou lá é bom, maravilhoso. Mas você tem que pegar aquilo lá e trazer para dentro do seu coração. É aquilo que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, se você realmente aceitar essa realidade, é que todas as igrejas pregam isso aí que eu estou falando, né? Se você aceitar Jesus, se você aceitar a energia crística, se você aceitar ter uma vida diferente da que você tem, imbuída do amor divino, é transformador. Você vai ser feliz. Porque eu falo assim, a gente tem que seguir o que o Cristo falou, parece ser uma imposição. Mas, com o passar do tempo, eu vi que isso não é imposição. É que se você seguir o que ele falou, você vai ser feliz. É simples. Não é complicado. Nós, humanos, que complicamos tudo. Mas você vê, é simples. É muito simples. Mas nós, com o nosso ego tamanho de um bonde, né? O ego cheio de coisa que a gente quer isso, quer aquilo, aí entra dentro do julgamento, da crítica, da condenação, e começa a falar coisa que não é, e papapá, papapá. Mas se você fechar e segurar ali e falar assim, não, o que eu tenho que viver? É simples. É simples, não tem muita coisa, entendeu? A gente não precisa fazer tanta coisa, né? Tudo é simples, né? Então, acho que era isso que eu queria passar hoje, João. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, você tá, né? Denise também é bem conhecedora dos mestres. Se eu esqueci alguma coisa, fala aí, Denise. Você esqueceu de falar do templo que foi erigido lá Ah, do na Terra templo. Santa. É, Hum, eu falei no começo, mas não concluí. O templo dele é lá na Terra Santa, né? Só que lá na Terra Santa tem dois templos, né? O templo dele, do João Bem-Amado, do sexto raio, raio ouro rubi, e tem outro templo também, nesse planetário que tem esses dois templos. Esse outro templo é um templo lindo, templo da ressurreição e a vida, de Mãe Maria e Arcanjo Gabriel, né? Então, lá na Terra Santa tem esses dois templos. Aí, às vezes, eu não sei, né? Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, esse templo tão lindo lá, ele ficou lá, né? Onde tem tantas guerras, tantas coisas que acontecem lá. Eu falo, meu Deus, eu acho que se não tivesse esse templo lá, acho que como seria aquilo lá, não é? E outra coisa também que eu acho, né? Não sei, né? Mas é o que eu acho, né? Que essas pessoas que não aceitaram Jesus ou Cristo não evoluíram, ficaram paradas no tempo. Eu acredito nisso, sabe? Se você aceita Jesus, aceita essa mudança, a, a, as pessoas evoluem. Se elas não aceitam Jesus, o Cristo, é difícil a evolução. As pessoas vão ficando paradas. Eu acho que é assim, né? Não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas muitas das pessoas que não aceitaram Jesus, elas não evoluíram.
Por isso que ele veio ao mundo, né, para trazer essa evolução, a boa nova para nós. Mas muitos não aceitam essa boa nova, não acham que ele é o que veio trazer a boa nova, então eles não evoluem, então ainda com as cabeças cobertas, como daquela época, né? Então ficando lá nas brigas, nas confusão, sem ter o amor divino mais profundamente em seus corações. Que o Cristo veio realmente, a máxima dele para mim é essa. É, é o amor divino, totalmente transformador para você pôr em andamento na sua vida diária, né? Se você tiver na sua vida diária o amor do Cristo e viver, não é só falar, a gente tem que viver isso. Aí sim você está nos caminhos, né, da evolução, da ascensão, não sei. Eu acho que agora eu falei tudo. Falou, agora falou. Agora falou. E esse, E essa questão aí que você falou, né, da ascensão dele, nos próprios evangelhos tem algumas passagens que Jesus já dava a indicação de que João ascensionaria. Tem algumas ah, passagens que eu não tenho aqui agora, mas tem até uma que houve, acho que uma discussão com Pedro, se eu não estou enganada, Jesus fala dando essa indicação. Nos livros que tem canalizados dele, ele também afirma isso, que João, ele próprio Jesus, ajudou na ascensão dele como João Evangelista. Ele não teve outras encarnações, depois ele ascensionou naquela época. Por isso que, naquela época. de fato, essa questão da tumba dele estar vazia, o corpo não estava lá, porque ele ascensionou, então o Ele corpo não teria ascensionou. como estar lá. Isso é É, verdade, isso é histórico, é registrado em documentos, então, de fato, o corpo dele não estava e aconteceu o mesmo que Jesus, ascensionou é. de corpo físico. Isso Que que eu acho bonito, né? interessante. Sim, Nossa, é muito sim. lindo. Porque eu acho assim também, né? Mas para ele fazer essa ascensão dele, ele rompeu todas as barreiras dele, né? Eu acredito nisso, porque se Sim, não é tivesse todo o rompido, ele trabalho não conseguiria. que ele fez em Éfeso. É, Eu estava falando para você, eu tive lá na Turquia. Assim, a gente vê que houve um trabalho muito forte dos primeiros cristãos lá. Eu até pretendo fazer uma live sobre isso. Na Capadócia também, as primeiras igrejas cristãs, como que era a vida deles, era totalmente diferente do que é hoje, né? é A hoje, é, questão dos ensinamentos, né? E os ensinamentos dos essênios foram sempre muito importantes para a base da igreja cristã, né? Que os sim. essênios tinham esse conhecimento não, eles eram vegetarianos, já começa daí, eles tinham esse respeito pelo meio ambiente, pelos animais, eram curadores, Ah, todos eles eram curadores. Então, não era só Jesus que fazia cura e fazia os, entre aspas, milagres, todos os essênios faziam isso. Então, assim, a base da igreja cristã, depois igreja católica, foi, de fato, todo o ensinamento do grupo dos essênios. Por isso que essênios, é. também se fala, né, que os essênios sumiram. Não é que eles sumiram, todos eles foram embora para a Turquia. A comunidade cristã na Turquia ficou muito grande. Essa cidade Éfeso, que é É. para onde foi João, ela é grande. Você viu, eu pus as imagens das Sim. ruínas. Então lá é grande. Tem outras cidades também, que eu te falei, tem a cidade onde Mãe Maria foi morar, a casinha dela, em Izmir. Então tem várias Ai, deve ser cidades, lindo lá, né? é uma gracinha a casinha dela. Então, tem várias cidades evoluídas em toda aquela região, do começo da Turquia até o meio, que é onde tem a Capadócia, onde o cristianismo se desenvolveu. Porque, primeiramente, eles Sim. fugiram dos romanos, mas depois os próprios romanos acabaram aderindo ao cristianismo, né? Como a gente sabe, depois que Constantino teve a visão de Jesus, não sei se vocês sabem essa história, não vou contar, que senão vai ficar longo.
Mas é, é por isso que teve toda essa história ligada ali à Turquia, toda a região. Paulo também é de lá, né? O Paulo de Tarso, ele é Paulo de da região Tarso. da Capadócia. Também tem o famoso São Jorge, né? Jorge da Capadócia, ele foi um dos primeiros cristãos também que participou dessa comunidade na Capadócia. E a maioria do que nós conhecemos de santos, Santa Bárbara e muitos outros seres que nós conhecemos hoje como santos, foram seres, pessoas que viveram nesse início do cristianismo, né? Que começa já, Ah, que eles saíram depois que Jesus ascensionou, eles fizeram saíram, é. peregrinação na Europa, mas no final todos foram para a Turquia e lá permaneceram até o fim da vida. No caso também Mãe Maria, João, É, alguns faleceram antes, mas a maioria deles foram para lá, os essênios todos foram para lá. E é, assim, eu acho que é uma parte da história que não é contada para é todo mundo, verdade. né? Muita É, gente não fala sobre essa questão, mas eu acho é que muito importante, né? é muito E importante, é muito uma coisa importante. também que você falou, eu esqueci de falar que ele era curador também, e Sim, ele curava as pessoas também. Você esqueci de falar, agora você falou que eu lembrei, que eu também vi isso aí, que ele era curador também, né? Ele curava as pessoas, paralítico, vira e mexe, ele andava e na peregrinação dele, ele curava as pessoas, o João, né? sim, todos eles curavam. A Todos própria Mãe eles, né? Maria, ela tinha mesmo o dom da cura, que você não assistiu a outra, a live que eu fiz na terça-feira, que eu estava contando, né, sobre a dispensação Ah, crística. E a própria Mãe Maria tinha o dom da cura, ela poderia curar muita gente, mas ela tinha a função específica de manter sustentada a imagem do Cristo, né? Então ela não é, poderia ela ir sair para fazer a cura nos outros, para cuidar dos outros, ela tinha que focar ali em Jesus, mas ela também é. tinha esse dom. É, a coisa mais linda que eu li lá no livro da Mãe Maria também é falando que eles estavam fazendo o nascimento da energia crística, né, aqui no planeta, Sim, né? E eles tinham que cuidar disso como fosse um bebê, que eles estavam cuidando, e nós que estamos vivendo isso agora, né? Você vê, uma coisa muito linda, né? Tudo que eles. Por isso que eu falo, o que nós estamos fazendo agora para o planeta vai ter fruto daqui 2.000 anos, na hora que as coisas explodirem mesmo, né? Então, acho que tudo começa assim, né? Tudo. e assim, os próximos 2.000 anos é o final do período de 14 mil anos, aonde deveria toda a humanidade ascensionar. Obviamente que isso não vai acontecer, né? Com certeza. Mas é um período de impulso muito grande para todo mundo que ficar aqui, que não for para outro planeta, né? Que Sim, permanecer aqui, vai ser um período de impulso muito grande, né? é, Que é o período que se impulsiona a alma para que ela possa atingir a ascensão. Então, não só agora nesse momento, as pessoas que estão, né, se dedicando a isso, estão começando a conhecer toda essa teoria e todo esse ensinamento, o trabalho com os raios, mas ao longo dos 2.000 anos, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é só um pedacinho. Todo esse trabalho de radiação e de sacerdócio ligado aos raios, isso vai ser muito forte daqui para frente, vai aumentar cada eu vez mais. acredito. Então, É, quem for inteligente se dedica de corpo e alma a isso e aproveita esse impulso, né, essa onda, como o é. surfista. Ele aproveita a onda e vai na Vai no pico crista, da onda e vai embora, né? vai embora. Então, assim, quem for inteligente vai no pico dessa energia e aproveita para ascensionar. É o período, os próximos 2.000 anos. Quem não ascensionar agora, eu sinto dizer, vai levar mais muito tempo para ascensionar, porque aí tem que começar todo o processo novamente, né, de passagem pelos raios.
É. Então, assim, quem está aqui já ouvindo, quem está se dedicando a isso, meu, se dedique a isso, todo dia um pouquinho, porque mesmo que você não ascensione nessa encarnação, isso vai dar uma bagagem muito grande para a próxima encarnação e você já vai encarnar perto da porta de ascensão. Isso todos os mestres falaram na fonte, o próprio Franz já falou isso, né? Quem não aproveitar esses próximos 2000 anos, vai depois ainda vai levar um bom tempo ainda, Não indo e tem. É. voltando, indo e voltando. A hora é agora, né? A hora é agora. A hora é agora. Pega o touro com unha e dente É e verdade. manda ver, né? Uhum. Então é isso. Acho que ninguém tem pergunta. Nós vamos para a meditação, então. Então vamos. Vamos ver o que vem hoje aqui para nós. Então vamos todo mundo, senta aí confortavelmente, né? Com a coluna ereta. Fecha os olhos. Faz uma inspiração profunda e solta o ar bem devagar. Inspira mais uma vez. Solta o ar bem devagar. Inspira. E veja uma luz azul que te envolve. Uma bola de luz azul. Formando uma proteção. E veja a sua casa também envolta nesta luz. Uma imensa cúpula de luz azul que envolve a sua casa neste momento. Sinta essa proteção do primeiro raio, sinta a força deste raio que forma essa parede protetora ao redor da sua residência, protegendo assim também a sua família, seu carro. Construa sempre essa proteção quando for sair na rua, em volta do carro, ao redor dos seus familiares, principalmente se você tem filhos pequenos, crianças. E veja agora uma luz violeta que desce pelo topo da sua cabeça, indo até o coração e estimulando a sua chamatrina a crescer e a se transformar em violeta. Então veja que essa luz desce, uma luz linda, ilumina o seu coração e faz assim a sua chamatrina se expandir 3 metros em cada direção, toda violeta, envolvendo e transpassando todos os seus corpos,
Vamos expandir um pouco mais esta chama violeta e preencher toda a nossa casa. Então veja a sua casa sendo totalmente preenchida com esta chama que se irradia de seu coração. Nós vamos expandir um pouco mais esta chama violeta e envolver todo o planeta Terra. Nós vemos agora todo o planeta com uma gigantesca labareda de fogo violeta que transpassa tudo e todos, em todos os planos, reinos e dimensões, toda a atmosfera da Terra, o centro da Terra, tudo é transpassado por este fogo violeta que transmuta tudo que não seja luz em luz, qualificando essa luz com a harmonia, com o amor e com a misericórdia divina. Trazendo assim o amor pela liberdade aos corações humanos, este amor para o reino da natureza, para os seres elementais, todos aqueles seres caídos, que todos sejam agora abençoados com esta energia, com este fogo que se irradia dos templos de luz ao nosso coração e se irradia de nosso coração para todo o planeta Terra. E agora nós vamos ver uma luz dourada que desce até o nosso coração e se irradia como um sol de nosso coração. No centro é dourado e nas bordas tem a cor do rubi. E nós irradiamos este magnífico sol rubi e dourado, carregando a nossa aura, carregando a nossa vida, o nosso mundo, a nossa casa, a nossa família, com a paz, com a compaixão, com a graça divina e com o desejo de servir a toda a grande fraternidade branca, a todos os seres de luz, que por sua vez servem a divindade aqui na Terra. Nós vemos este sol luminoso que nós somos agora, irradiando esta paz. E nós sentimos as bênçãos do bem-amado
jorrando o sexto raio, bem-amado João, que carrega e reforça essa luz em nosso coração. Para que juntos possamos irradiar esta luz e envolver toda a vida no planeta Terra. Então nós vemos agora este sol que se irradia de nosso coração crescer, crescer e crescer, até envolver todo o planeta Terra, toda a sua atmosfera, todas as camadas da atmosfera. Juntamente com o bem-amado João, nós carregamos com a paz todos os corações humanos, principalmente aqueles que ainda não despertaram para a luz crística, principalmente aqueles que ainda julgam a matéria como primordial de suas vidas. Veja todos os corações humanos sendo iluminados, sendo tocados por esta paz, por este amor. Essa vontade de servir ao próximo, de servir à luz. Nós vemos a beleza resplandecente da Terra que se irradia como um imenso sol, uma estrela dourada, rubi dourada, no centro dourado e nas bordas da cor do rubi, irradiando paz para todo o universo, para todo o sistema solar, irradiando paz para todos os seres que nos estão aqui nos abençoando com a sua presença, que não são daqui, irradiando paz a todos os irmãos de outros planetas que tão abnegadamente irradiam luz para nós. E nós, em gratidão, devolvemos esta luz carregada de paz, de amor. Que todos sejam abençoados pela luz divina, pela luz do sexto raio neste dia e sempre.
E nós sentimos agora esse amor em nosso coração, essa gratidão por estar aqui hoje ajudando aos irmãos da luz neste trabalho, por estar aqui hoje irradiando luz para o planeta. Gratidão por todas as bênçãos recebidas. Gratidão pelo dom da vida. Nós vamos manter essa luz pulsante, radiante, envolvendo todo o planeta Terra. Que esta chama, que esta luz permaneça atuando em todo o planeta Terra, sustentado pelo bem-amado Mestre João e todos os seres, anjos, mestres que trabalham com a paz, para que a paz se manifeste no planeta, para que a paz se manifeste entre todos os povos, que a paz esteja no coração e na consciência de todos, e que assim possamos trilhar o caminho da luz, todos cumprindo o seu plano divino, todos manifestando a luz em sua vida, no seu mundo, e assim criando um planeta belo, harmonioso e iluminado. Nós vamos então ainda irradiando a luz de nosso coração, que permanecerá se irradiando, mesmo quando formos dormir. A luz de nosso coração aumenta cada vez mais e nos torna um resplandecente foco da luz dos 7 raios e nos torna um resplandecente foco da luz crística, dos dons e das bênçãos do Espírito Santo, aonde quer que estejamos. Tocando todos os corações e estimulando assim a luz no coração do próximo. Então, nós vamos fazer uma inspiração profunda, soltando o ar bem devagar. Vamos voltando à consciência física, mexendo as mãos e os pés. Sinta o seu corpo. Faz uma inspiração profunda e solta o ar bem devagar. Mexe a cabeça.
Quem quiser pode abrir os olhos. Espero que todos estejam bem. Namastê, muito lindo, Namastê. muito bom. É bom, né? Irradiar a luz um pouco. A gente Uhum. precisa, todo mundo precisa. É bom demais. Tá todo mundo bem aí? Espero que sim. Um quietinho, ninguém falou nada. Deve estar todo mundo na paz. Estamos bem. É, Todo mundo na fica paz. assim, calma, tão tranquila, tão bom. É. Então vamos finalizar hoje com essa paz no coração, né? Que todo É mundo do fique sexto raio bem. mesmo, né? Sim. E que a semana de todos seja muito abençoada com a luz da Amém. paz, a rubi dourada. Que todos sejam abençoados, sua família, o seu trabalho, que tudo se resolva na maior paz e bênçãos divinas. E terça-feira a gente volta, né? Com certeza. Namastê. Namastê, gente. Boa noite. Até a próxima.